Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Quantas e quantas e quantas vezes você já ouviu em campanhas na TV, no rádio, jornais até, pedindo que a gente economize água. Por falar nisso, esses dias, durante essa semana que fez muito calor aqui em Curitiba, em toda a região metropolitana, faltou água, né? Em vários bairros, principalmente ali no município de Pinhais, pessoal reclamando muito, buscando água numa bica e tal. Mas às vezes essas advertências que nos são feitas passam meio batido, não é verdade? Entra no ouvido, sai por outro. Outro dia eu conversava com o senhor e ele dizia para mim assim: Paulo, você acha verdade que a água vai acabar? Olha só o tamanho desse rio aqui, olha quanta plantação. É difícil, hein? Vai demorar para a água acabar, né? O que você acha? Qual é a sua opinião? Imagine o ano de o ano de 2070. Quando a gente fica falando da Olimpíada de 2016, e aí faltam 4 anos. A gente fala da Copa do Mundo aqui em Curitiba, no Brasil, em 2014, faltam 2 anos. Agora imagina 2070. Uma carta escrita no ano de 2070. Diz mais ou menos assim: ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Eu tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Eu creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo quando eu tinha 5 anos. Tudo era muito, muito diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham jardins bonitos e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam as suas lindas, formosas cabeleiras. Agora raspamos as cabeças para mantê-las limpas sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. A gente pensava que a água jamais poderia terminar. Agora todos os rios, as barragens, as lagoas e os mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável ao invés de salário. Os assaltos por 1 litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia, por pessoa adulta. Hoje, eu só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. E o pior: a aparência da população é horrorosa.
corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a camada de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos gametas de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A média de idade é 35 anos. Alguns países nos quais ainda restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que ouro ou diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, eu descrevo como era bonito e como eram bonitos todos os bosques. Eu falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e nas barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. E ela me pergunta: papai, por que a água acabou? Aí então eu sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Ah, como eu gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso. Enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Mas você ainda pode, viu, meu irmão? Você ainda pode, minha irmã. Ouça a canção do Daniel e do Samuel. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender
Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias vem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de mim. Ele, Daniel e Samuel na Gospel, fechando nosso momento de reflexão.